E aí, pessoal do canal A Maldição da Lua Cheia, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Não esquece de deixar aquele like maroto e ativar o sininho, porque o próximo, o olho quebradiço do Ouroboros, promete arrepiar. A gente tava lá, o asfalto sumindo rapidinho embaixo dos pneus do Honda Civic que parecia um fantasma polido cortando a escuridão da serra. Lá no alto a lua era só um fiozinho prateado, mas a gente sabia. A plenitude estava vindo e, com ela, a certeza de mais sangue. Tony Weber, aquele sujeito imponente que estava no volante, sentia o medalhão prateado pulsando forte contra o peito. Era um lembrete gelado daquela vitória vazia contra o reverendo Thorne e, o que é pior, da revelação aterrorizante de que a licantropia não era só uma doença parada, sabe? Era uma praga que estava mutando, evoluindo. Do lado dele, Clara, silenciosa e firme como a própria noite, observava tudo lá fora. Os olhos dela, sempre atentos, não perdiam um movimento na floresta densa que parecia querer engolir a estrada. Ela era a bússola silenciosa do Donnie, a calma no meio da tempestade dele, e só saber que ela estava ali já era um alívio para todo aquele peso que ele carregava. A maldição estava se espalhando pelo Brasil como um incêndio, e cada pista nova era tipo um fio de aranha na teia de um predador invisível. O Ouroboro no medalhão do Thorne, aquela cobra que engole a própria cauda, falava de ciclos, de algo antigo, mas que estava sendo retorcido por uma influência nova que o Donnie ainda não conseguia decifrar. Os olhos verdes dele, que geralmente eram um espelho da serenidade, agora carregavam uma tensão quase imperceptível, a promessa de uma caçada que estava prestes a começar. A viagem, que durou a noite toda, finalmente chegava ao fim em Itapeva, um vilarejo escondido lá no coração da Mata Atlântica. As luzinhas fracas das casas cintilavam na distância, parecendo olhos assustados. Rumores de sumiços brutais, de corpos dilacerados e de um medo ancestral que tirava o fôlego dos moradores tinham chegado aos ouvidos do Donnie através de uns contatos que só ele tinha. E olha, não era o padrão usual de ataque de lobisomem. Tinha uma ferocidade desproporcional, um rastro de carnificina que ia muito além da tragédia de uma fera em agonia. Isso era o novo. Era exatamente o que Thorne tinha insinuado. O Civic deslizou pelas ruas desertas da cidadezinha, o motor silencioso mal perturbando a quietude opressora. As casas, com as janelas trancadas e as portas reforçadas, pareciam se encolher sob o olhar da lua crescente. Nenhum cachorro latia, nenhum grilo cantava, só o vento sussurrava entre as árvores, trazendo um cheiro metálico e podre que o Donnie conhecia muito bem. Sangue e morte, mas com um travo diferente, mais acre, mais profano. Donnie estacionou o carro debaixo da sombra gigantesca de uma gameleira centenária na praça central e desligou o motor. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Ele desceu, o sobretudo de couro negro se misturando à escuridão, as runas prateadas discretas nas costuras, parecendo sugar a pouca luz ambiente. Clara, esguia num casaco escuro, o seguiu. Os passos leves como os dele. Juntos, eles eram só um vulto, uma sombra única desafiando a escuridão. Donnie examinou os arredores, os sentidos aguçados captando a menor irregularidade. O olhar dele varreu a praça, parando nas marcas recentes no chão batido, perto do coreto desbotado. Não eram só arranhões de bicho do mato. Eram sulcos profundos, irregulares, como se algo imenso e pesado tivesse sido arrastado com uma violência desumana. A terra revolvida exalava um cheiro de terra fresca e algo mais, algo que o Donnie não conseguia identificar de cara, mas que fez um calafrio subir pela espinha dele. Com um movimento lento, ele se abaixou, tocando o solo úmido. As marcas eram claras, terminando abruptamente perto de uma poça seca que, sob a luz difusa, parecia ter um resquício sutil de cor avermelhada. Não tinha pegadas humanas, só a evidência de uma força bruta. E então, os olhos dele, mais afiados que os de qualquer mortal, notaram algo preso entre as raízes expostas da gameleira. Era um fragmento, não de carne ou osso, mas de madeira, uma lasca escura, quase petrificada,
com um padrão gravado que parecia uma teia de aranha intricada, diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. O objeto irradiava uma energia antiga, fria e vibrante, pulsando com um mal que fazia o medalhão no pescoço dele queimar levemente. Aquilo não era folclore comum, gente. Era a marca de algo muito mais sinistro e consciente. A caçada tinha acabado de começar para valer. Donnie, com os dedos longos e firmes, pegou a lasca de madeira, sentindo o ar pesado de presságio. A textura era áspera e antiga, quase fossilizada, e sob a pele dos dedos, a energia fria parecia se intensificar. Ele apertou a peça, e o medalhão no peito vibrou em resposta, um alarme silencioso. Ergueu os olhos e encontrou-os de Clara. Não precisaram de palavras. A compreensão era um laço inquebrável entre eles, uma comunicação que ia além do som. A caçada não era mais só sobre a maldição ancestral. Era sobre a corrupção da própria maldição. Uma teia de aranha que agora se estendia para muito além das florestas e dos vilarejos isolados. Enquanto Donnie guardava o fragmento num bolso interno do sobretudo, o olhar da Clara se voltou para a rua principal. Lá, sob a luz fantasmagórica que a lua crescente filtrava entre as nuvens, uma sombra se moveu. Era uma figura idosa, encurvada, esgueirando-se entre as vielas, os passos hesitantes como se cada fibra do ser dela temesse a própria sombra. Ela trazia consigo não um farol, mas uma vela tremelicante numa lanterna improvisada, um pontinho de luz patético na escuridão opressora. Donnie e Clara se moveram. Os movimentos suaves, as sombras dos corpos quase se dissolvendo na noite enquanto se aproximavam. O ar carregava um novo aroma, sutil, mas inconfundível para o Donnie. Cheiro de incenso barato misturado com o de ervas queimadas. Um apelo desesperado contra um mal que ia muito além da compreensão da maioria. A velha, uma senhora de rosto marcado por rugas profundas e olhos injetados de terror, cambaleava em direção à pequena capela no fim da praça, os lábios se mexendo numa oração inaudível. Dona Elvira! A voz do Donnie era um sussurro grave, mas carregado de uma autoridade serena que fez a velha parar de repente, o coração disparando. Ela se virou, os olhos arregalados, a lanterna chacoalhando nas mãos trêmulas, mas não havia surpresa no olhar dela. Só a resignação de quem já esperava a chegada de um estranho no meio da desgraça. Sabemos o que está acontecendo aqui. Precisamos da sua ajuda. A mulher, em vez de responder, apontou um dedo esquelético para as árvores além do cemitério da capela. O tremor mal contido. Não é só a fera, meu senhor. É o sinal. Ele deixa a marca, nos que se vão e nos que ficam. A voz dela era um fiapo, mal audível, mas o terror que a preenchia era palpável. Nos fundos da fazenda de Zé Elias, ele estava lá. Não era apenas mordida. Era algo mais. A teia. Donnie trocou outro olhar com Clara. A teia. O mesmo padrão da lasca de madeira. As palavras da velha ecoaram, dando forma ao terror difuso. Onde fica a fazenda de Zé Elias, Dona Elvira? A pergunta do Donnie era calma, mas a urgência velada no tom não podia ser ignorada. A velha indicou a direção com um gesto trêmulo. Perto do açude, meu filho. Mas não vá não. O mal, ele se aninha lá. De dia se esconde, mas de noite, ele dança com a lua. Donnie apenas assentiu, a expressão séria e imponente. Ele e Clara, sem mais palavras, se afastaram da velha, deixando-a com a vela e as orações. O Honda Civic preto, um fantasma silencioso, cortou as ruas escuras novamente, seguindo a indicação de Dona Elvira. À medida que se afastavam do centro, as casas ficavam mais espaçadas, a mata mais densa, o cheiro de terra úmida e putrefação se acentuando no ar. A fazenda de Zé Elias era um monte de construções velhas e decrépitas, cercadas por campos tomados pelo mato alto e um silêncio sepulcral que parecia engolir qualquer som. A lua, agora um pouco mais alta no céu, banhava o local com uma luz prateada e gélida, revelando os contornos sombrios de uma tragédia recente. Donnie, com Clara ao lado, moveu-se com a agilidade de um predador. Os olhos verdes varrendo cada sombra,
Cada detalhe, a percepção aguçada captava o que outros não veriam. O rastro fraco de algo grande arrastado pela grama, as manchas escuras no solo que não eram só terra, nos fundos da casa principal, onde Dona Elvira tinha indicado. A cena era de um horror desolador. Uma pequena área de curral estava devastada. A madeira das cercas estava quebrada, esfarrapada, como se tivesse sido dilacerada por uma força descomunal. No centro, uma carcaça de gado jazia, brutalmente destroçada, mas não consumida. Era um banquete de horror, um massacre por puro sadismo. E então, Doni viu. Gravado no solo, perto da carcaça, e repetido num dos postes de madeira ainda de pé estava o padrão. A teia intrincada, a mesma gravura da lasca. Não era uma marca de garra. Era uma gravura intencional, um símbolo sinistro. O medalhão no pescoço dele queimava agora com mais intensidade, e Doni sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquilo não era obra de um lobisomem comum, uma fera trágica movida pelo instinto. Aquilo era a assinatura de algo mais sombrio, mais consciente, um predador que usava a maldição como ferramenta. A teia não era só um símbolo, era um selo de posse, um ritual de controle. A evolução que Thorne insinuara tinha um artesão, e ele estava marcando a obra dele com um terror frio e calculado. A fera viria, sem dúvida, mas a mente por trás dela era o verdadeiro alvo. Doni apertou os punhos, a resolução endurecida. A caçada tinha virado uma guerra, e ele e Clara eram os únicos soldados dispostos a lutar. O silêncio na fazenda de Zé Elias era uma opressão, um peso palpável que espremia os ouvidos e se infiltrava na pele. Não era o silêncio da paz, mas o da ausência de vida. Um vácuo deixado por um terror que acabara de passar. A lua, agora lá no alto, banhava o curral devastado com um esplendor espectral, acentuando as sombras longas e distorcidas que pareciam rastejar e se contorcer na terra. O ar carregava um cheiro metálico, misturado ao ranço de sangue coagulado e terra revolvida. Um banquete macabro que servira de altar para o símbolo da teia, sinistramente gravado no solo e na madeira. Doni se moveu lentamente, os olhos verdes varrendo o perímetro com uma intensidade glacial, cada músculo do corpo tenso, alerta para o menor indício de movimento, para o mais ínfimo sussurro na brisa noturna. Clara, uma sombra silenciosa ao lado de Doni, mantinha-se igualmente vigilante, a respiração contida, os sentidos apurados. Ela sabia que a calma do Doni era só a quietude antes da tempestade, a pausa calculada de um predador esperando o momento exato para atacar. O medalhão de prata no peito dele pulsava com um calor sutil, um guia mudo para a energia malevolente que saturava o ambiente. A teia não era só uma marca, era um convite, uma armadilha esperando para ser ativada. E eles estavam bem no meio dela. De repente, um estalo seco veio dos arbustos densos que margeavam a propriedade, seguido por um rosnado gutural, profundo, que reverberou na noite, fazendo as árvores balançarem como se estivessem em pânico. Não era um rosnado de animal comum, não. Era uma nota grave de fúria e fome, carregada de uma dor ancestral. A fera, o coração da maldição da teia, tinha chegado. Doni não hesitou. O sobretudo de couro negro, quase uma segunda pele, mal ondulou enquanto ele se virava, a postura se transformando na de um guerreiro pronto para a batalha. Os longos cabelos negros com reflexos azulados sob a luz da lua caíram sobre os ombros largos. Nos olhos verdes, uma faísca quase imperceptível surgiu, um lampejo de poder primordial que só o mal profundo podia despertar. A cruz de prata no pescoço brilhou com uma luz fria e etérea, um contraponto à escuridão que se aproximava. Da sombra das árvores, emergiu a criatura. Era colossal, um pesadelo vivo de músculos retorcidos e pelos eriçados. A cabeça de lobo, com dentes como punhais e olhos vermelhos injetados de raiva insana, era grotescamente grande para um corpo que, embora humano em sua base, era distorcido e bestial. As garras, afiadas como lâminas, rasgavam o solo a cada passada, enquanto a criatura se movia com uma velocidade aterrorizante,
um uivo rouco escapando da garganta, a canção de uma alma perdida e amaldiçoada. Este não era o lobisomem comum do folclore. Era uma manifestação de fúria controlada, uma marionete de uma vontade mais perversa, adornada com fios invisíveis da teia que Donnie já sentia. A fera avançou, um borrão de violência incontrolável. Donnie, porém, permaneceu impassível, a calma de um predador que superava o terror da presa. Enquanto o lobisomem investia, os olhos fixos na presa, Donnie desapareceu do campo de visão dele com uma agilidade sobrenatural. Treinado desde a infância para esse exato momento, os movimentos dele eram uma dança mortal. Ele não procurava deter, ele buscava aniquilar. Um grito gutural de frustração escapou da fera quando ela se chocou com o vazio. Donnie, já atrás dela, desferiu um golpe preciso e brutal com o cotovelo na lateral da criatura. Não havia hesitação, não havia compaixão. Apenas a necessidade impiedosa de exterminar o mal. O lobisomem cambaleou, o impacto ressoando nos ossos, mas a fúria dele era inextinguível. Ele se virou, tentando morder, mas Donnie já estava em movimento novamente, esquivando-se com a precisão de um fantasma. A batalha foi rápida e violenta, uma coreografia brutal de força e técnica. Donnie usou o ambiente a favor, atraindo a fera para perto de uma pilha de madeira, onde os movimentos ágeis dele podiam ser maximizados contra a massa bruta do lobisomem. Os punhos e pés eram armas contundentes, cada golpe desferido com uma precisão cirúrgica, visando pontos vitais que nenhum humano comum poderia atingir. O couro do sobretudo, apesar das investidas do lobisomem, parecia repelir as garras, uma barreira protetora que refletia a determinação do Donnie. O brilho da cruz no peito dele intensificou-se, pulsando em sincronia com cada golpe, cada investida. Os olhos verdes de Donnie, agora, eram como esmeraldas polidas, refletindo a luz da lua e a escuridão do ser que enfrentava. Ele não era apenas um caçador. Era um arauto da justiça, uma força da natureza contra as abominações que infestavam o mundo. A fera, enfraquecida e confusa pela incessante barragem de ataques, uivava agora em agonia e frustração. Donnie aproveitou um breve momento de desorientação da criatura, saltando para uma altura impossível, impulsionado por uma força que transcendia o puramente humano. Ele desceu com a força de um raio, o joelho acertando o crânio do lobisomem com um baque seco e fatal. O monstro caiu, convulsionando por um momento, antes de o corpo bestial se contorcer em espasmos finais. Um som rasgante como de carne e ossos se desfazendo preencheu o ar, enquanto a maldição finalmente quebrada fazia a fera regredir ao que havia sido. Um corpo humano desfigurado e sem vida marcado pela brutalidade de sua transformação e pela violência de seu fim. Donnie pousou, a respiração calma, os olhos ainda brilhando com a intensidade do combate. Ele se ajoelhou ao lado do corpo, examinando-o com cuidado. Não havia cicatrizes nem marcas de garras no cadáver, mas sim uma série de pequenos pontos perfurados em padrões estranhos na pele, formando a mesma teia que ele havia visto gravada no solo. Não eram mordidas, mas algo mais sutil, mais insidioso. Aquelas marcas não eram da criatura, mas do artesão que a controlava, um selo de posse, um ritual macabro. Clara, que observara a batalha com a mesma quietude letal, aproximou-se, o olhar encontrando o de Donnie. Nenhuma palavra foi trocada, mas a compreensão era mútua. Aquele lobisomem não era apenas uma besta descontrolada, era uma ferramenta, uma arma programada. A vitória era só um passo. O verdadeiro inimigo, o mestre da teia, ainda estava à espreita, e a cada passo de Donnie, ele parecia tecer uma rede ainda mais complexa e perigosa. A caçada tinha terminado neste pequeno vilarejo, mas a guerra mal havia começado, e a sombra da teia se estendia muito além dos limites da fazenda de Zé Elias. Donnie se agachou de novo, os dedos enluvados traçando os pequenos pontos perfurados na pele do corpo inerte. Não era a marca de um ataque, mas de uma possessão, uma alteração sombria na própria carne. A cada toque, uma frieza desumana parecia permear o ar,
um vestígio do toque do artesão. Os olhos verdes dele, que um momento antes cintilavam com a intensidade da batalha, agora se aprofundavam num poço de melancolia e fúria contida. A maldição da licantropia, em sua forma bruta e folclórica, já era uma tragédia pavorosa. Agora, estava sendo corrompida, transformada numa ferramenta de puro horror. Um espetáculo de marionetes macabras. Não havia espaço para hesitação ou piedade, apenas para aniquilação. Clara, como um espectro silencioso, estendeu-lhe um pequeno frasco de prata, o líquido límpido balançando suavemente lá dentro. Sem palavras, Donnie aceitou, derramando o conteúdo sobre as estranhas marcas na pele. Um chiado sutil preencheu o silêncio, uma fumaça etérea subiu, e os pontos da teia escureceram, coagulando antes de se desintegrarem em cinzas finas. Era um rito antigo, uma purificação que visava apagar a assinatura do mal, a única maneira de garantir que a influência do manipulador não persistisse no corpo ou no local. Os olhos dele vasculharam o entorno, os sentidos aguçados captando a brisa noturna que balançava as folhas, o farfalhar distante de pequenos animais, mas nenhuma anomalia, nenhum rastro físico do verdadeiro inimigo. A teia era invisível, os fios, etéreos. Enquanto Donnie observava as cinzas sumirem no solo, uma imagem clara se formou na mente dele, tão vívida quanto a cicatriz no maxilar, o medalhão com o Ouroboro e o olho esmeralda. Aquela não era só uma pista isolada, era a assinatura do artesão, a rubrica macabra do mestre por trás da teia. Não eram simples monstros que ele caçava agora, mas os veículos de uma inteligência perversa que manipulava a maldição, que orquestrava a dor e o terror. A missão tinha mudado. Não bastava só derrubar o lobo. Era preciso cortar os fios, um a um, até chegar na aranha que os tecia na escuridão. Com um movimento fluido e sem pressa, Donnie se levantou. O sobretudo de couro negro parecia absorver a escuridão, tornando-o quase uma parte dela. Clara já estava no Honda Civic preto, a porta do passageiro aberta, as luzes fumê do carro refletindo a pouca luz da lua. O motor roncava baixo, uma promessa de velocidade e fuga. Donnie entrou, o som do clique da porta fechando-se selando o fim de mais um capítulo sangrento, mas o início de uma guerra ainda mais profunda. O carro deslizava pela estrada de terra, o silêncio preenchendo o interior, quebrando apenas pelo sussurro distante do motor. Donnie olhava pela janela escura, as paisagens rurais passando como borrões. A cada quilômetro, o vilarejo ficava para trás, mas a teia do artesão parecia se estender invisível por toda parte. O Ouroboro, a voz dele, um murmúrio grave e gélido quebrou o silêncio. O olho esmeralda. Ele não apenas transforma, ele controla, ele orquestra. Isso não é folclore, Clara. Isso é blasfêmia. O semblante sério de Donnie se endureceu ainda mais, e a cruz no peito dele pulsou suavemente, quase imperceptivelmente. Uma resposta à convicção que o guiava. Os olhos verdes, antes meio perdidos na contemplação, agora ardiam com uma determinação implacável. A frieza de um predador que havia encontrado um rastro fresco. A aniquilação era a única resposta, a única forma de purificar o mundo dessa nova profanação. A caçada ao lobisomem tinha se transformado em algo muito maior. A caçada ao mestre da teia. E onde quer que a teia se estendesse, onde quer que os fios do mal tremulassem, Donnie Weber estaria lá, a lâmina afiada, o coração frio para cortar e queimar sem dó nem piedade com Clara, sempre ao seu lado, até que a última teia fosse desfeita e a aranha esmagada. O Brasil era vasto e a sombra profunda, mas não haveria esconderijo para o mal. A próxima lua cheia traria consigo não apenas a dor da transformação, mas o arauto da destruição. Gostou? Então não perca o próximo episódio de A Maldição da Lua Cheia. Corre e se inscreve para continuar acompanhando a jornada insana do Donnie Weber. A gente se vê lá.